Dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro Guerra Santa, de Joe Bunyan, nós hoje iremos verificar e considerar o capítulo de número 2, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana. Diabolos, com toda aquela sua estratégia, ele conseguiu chegar até as portas da cidade de Alma Humana. Encerramos assim na semana passada. Uma das portas que ele chegou até lá foi os portões do ouvido. E ele continuou falando seus argumentos. E no capítulo 2 nós vamos perceber que Diabolos ele entra em cena e entra e conquista a cidade de alma humana. E diz assim: Diabolos, ao conseguir entrar nos portões da cidade, começou a marchar em direção ao centro, para tornar sua conquista tão certa quanto possível. Ao descobrir que o afeto das pessoas estava inclinado a ele, pensou que seria melhor realizar o golpe enquanto o ferro ainda estava quente, e fez seu discurso enganoso para os cidadãos, dizendo: Ai, minha pobre alma humana, prestei esse serviço a vocês para promover sua honra e aumentar a sua liberdade. Mas alas, alas, pobre alma humana, você queria alguém que para defendê-la, mas tenha certeza de que quando Shaddai ouvir o que aconteceu, ele virá. Ele lamentará que você quebrou suas correntes e lançou suas cordas para longe. O que você fará? Irá você, após crescer, sofrer o privilégio de ser invadida e levada ou o que decidirá? Eles então, em concordância, responderam: Reine você sobre nós. Nós vamos perceber então que a alma humana cedeu aos caprichos de Diabolos, deu ouvidos ao que Diabolos estava dizendo, foi enganado. E mais do que isso, ele chegou até o centro da alma humana e ele pôde então falar a todos. Essa analogia é muito pertinente da forma como Satanás ele trabalha. Ele chega até as pessoas de uma maneira muito convincente, muitas vezes disfarçado. E ele chega de uma maneira sorrateira, né, contrariando tudo o que Deus ele diz em sua palavra. E ele chega de uma forma em que, ao ponto de que Deus está errado e a voz do diabo que deve ser ouvida como sendo a certa. Não foi só isso que aconteceu. Aconteceu que o povo da cidade pediu para que Diabolos fosse o seu rei, o seu prefeito. Ele, não só o seu prefeito, mas o seu rei propriamente dito, tomasse o lugar de Shaddai. Eles trocaram o rei Shaddai por Diabolos. Olha só o que aconteceu então com a proposta que o povo fez, dizendo para que Diabolos reinasse. Disse assim: Então Diabolos aceitou e tornou-se o rei da cidade de alma humana. Feito isso, o passo seguinte era entregar a ele a posse do castelo, portanto, toda a força da cidade. Sendo assim, ele dirigiu-se ao castelo. Shaddai havia construído aquele castelo em alma humana para sua própria alegria e satisfação, e agora o local se tornara uma habitação para o gigante Diabolos. Naquele momento, em posse do majestoso palácio ou castelo, fez dele sua base, fortaleceu e fortificou com todos os tipos de provisão contra o rei Shaddai, ou contra aqueles que tentariam reconquistá-lo para o rei, no seu controle novamente. Feito isso, mas sem ainda se achar seguro bastante, começou a pensar consigo mesmo em remodelar a cidade, e fez construindo uma e destruindo a outra ao seu bel prazer. Mas meu senhor prefeito, cujo seu nome era Entendimento, e o senhor registrador, cujo nome era Senhor Consciência, foram retirados de seu cargo de autoridade. Haviam duas pessoas presentes nesse reinado que o Shaddai havia deixado no governo de alma humana. O primeiro deles é este, o senhor prefeito. Ele era um homem sábio, ele era um homem entendido, ele era o entendimento. Então é aquele que é capaz de colocar o que existe de palavra do rei Shaddai na prática. Ele é habilidoso em executar
uma vida coerente com o que ele tem em sua mente. A outra pessoa que é descrita também como sendo presente na administração dessa cidade era o senhor registrador. Também o seu nome, ele era de consciência, ele era o senhor consciência. Então, quanto ao senhor prefeito, embora fosse um homem compreensivo, esse prefeito aqui era um homem inteligente, compreensivo. Ele era um dos que também haviam concordado com o restante dos moradores de Alma Humana em aceitar o gigante naquela cidade, aceitar Diabolos. Não achou, então, não achou certo mantê-lo como sendo na sua antiga posição de brilho, na sua antiga posição de glória. Ele era um homem até que vigilante. Então o gigante o deixou na escuridão. Ele não apenas o retirou de seus deveres e sua autoridade, mas também, ao construir uma torre alta, forte entre os raios do sol e as janelas do palácio, o que significa que sua casa, bem como toda habitação, ficou tão escura quanto as próprias trevas. Portanto, quando foi alienado da luz, quando foi afastado da luz, ele tornou-se semelhante a um cego de nascença. E assim permaneceu em casa como confinado em uma prisão e não conseguia ir além dos seus próprios limites. E agora, se quisesse fazer algo por alma humana, o que poderia fazer? Ou no que poderia ser útil para ela? Então, quando a alma humana ficou sob o poder e o governo de Diabolos e ficaram sob sua obediência durante tanto tempo que somente por uma guerra a cidade foi libertada de suas mãos, também meu senhor prefeito foi mais um impedimento do que benefício para a maravilhosa cidade. Essa outra pessoa que aparece na história é o senhor registrador. O seu nome, como eu havia falado, ele também é chamado de consciência. Então o senhor registrador, antes da cidade ser tomada, ele foi mais um profundo conhecedor das leis. Ele tinha as leis em suas mãos do rei Shaddai. E em todas as ocasiões, a sua língua era muito afiada. A sua cabeça também era repleta de julgamentos e que ele tinha toda hora. Mas agora, Diablos, como sendo o grande governador, não poderia conviver com ele, porque as leis que esse registrador ele tinha eram as leis do poderoso Shaddai, eram as leis do poderoso arquiteto, inclusive, construtor da cidade de alma humana. Então observe que ele não poderia viver com ele porque ele tinha seus julgamentos, tinha as artimanhas, estratagemas que o Diablos ele fazia, que queria que o povo esquecesse das leis que Shaddai ele tinha. Uma vez ou outra, ele pensava em Shaddai, o registrador, ele temia sobre a lei, ele falava contra Diablos, e esse registrador ele tinha uma voz tão forte como a voz de um trovão. As suas mãos eram como se fossem garras de leão, que quando colocavam sobre o Diablos, Diablos tinha pavor do senhor registrador. Então fazia, inclusive, quando ele falava, a alma humana tremer, fazia a alma humana relembrar, inclusive, daquilo que havia sido dito pelo Senhor Shaddai. Então, Diabolos, ele temia o Senhor registrador. Ele temia mais do que qualquer outro que permanecesse vivo naquela cidade de alma humana. Então, a sua palavra abalava a alma humana. A sua palavra era como um trovão. O gigante, ele sabia que o Senhor registrador era um homem que devia ser temido, porque ele ainda tinha registrado e ainda tinha em suas consciência as palavras do grande, poderoso Shaddai. O diabo ele tentou, por diversas maneiras, tirar a presença do senhor registrador de alma humana. Ele começou a convencer os homens da cidade que o senhor registrador já estava muito velho, ele já não sabia mais o que falava, então já não sabia mais o que dizia. E quando ele falava, o diabo logo seguia falando ainda. Se ele ainda é ele mesmo, por que não permanece assim para sempre? Ele é como um homem louco, ele é um homem que está delirando, a sua linguagem é delirante, ele está velho, não escutem ele, ele é um caduco cavalheiro. Então, desse modo, rapidamente a alma humana deixava de pensar nas palavras que Shaddai
havia registrado com o senhor registrador e logo pensava no que diabos estava fazendo ou então planejando. Agora o senhor registrador ele se tornou alguém que falava, mas não era escutado. Shaddai, então, por mais forças, mais momentos, ele estava sendo esquecido. E o senhor registrador já não trazia mais as palavras de Shaddai na mente de alma humana. Por isso, quando a alma humana começava a se assustar com a voz do trovão do senhor registrador, quando ele falava com diabolos, ele respondia: ele é só um velho, ele é um velho cavaleiro, tenham dó dele, ele tem uma afeição, é um homem tagarela, ele não sabe o que diz. Em resposta, e para que diabos não deixasse nenhum argumento sem resposta nesta ocasião, ele dizia com frequência: ó alma humana, considere que apesar da ira desse velho homem, e considere que apesar da perturbação dele, observe então que as suas palavras altas como o trovão, nada do que ele fala vem do próprio Shaddai, vem da voz dele mesmo. Embora até Diabolos ele fosse mentiroso, enganador, cada grito que o senhor registrador ele fazia contra o pecado de alma humana fosse a voz de Deus falando para a cidade por meio dele, o gigante ele continuou dizendo assim: vocês veem que ele não valoriza a perda ou a rebelião da cidade de alma humana, nem irá se perturbar ao chamar a cidade para um ajuste de contas por ter se entregado a mim. Ele sabe que apesar de antes vocês pertencerem a ele, agora são por lei meus. Estão abandonando uns aos outros e agora nos tira de suas mãos. Além do mais, ó alma humana, continuou Diabolos, pense em como eu venho servindo vocês até o máximo do meu poder, com o melhor que eu tenho, que posso conseguir, ou buscar para que vocês no mundo inteiro possam ter. E mais, eu me atrevo a dizer que as leis ou os costumes que agora os governam, pelos quais vocês servem a mim, proporcionam-lhe mais conforto, proporcionam mais contentamento do que o antigo paraíso que vocês possuíam. A sua liberdade também, como já sabem muito bem, foi largamente ampliada por mim, pois eu os considerava um povo aprisionado. Não lhes coloquei restrição alguma, vocês não têm lei, vocês não têm estatuto, vocês não têm julgamento de minha parte para aterrorizá-lo. Não convoco nenhum de vocês para prestar contas por seus atos, exceto aquele homem louco. Você sabe sobre quem estou falando. Eu lhes garanti a vida como se cada um fosse seu próprio príncipe, ainda que tenha um pouco de controle sobre vocês, como vocês têm sobre mim. E assim o diabo calava e arquitetava cada vez mais contra a cidade de alma humana, quando e toda vez que o senhor registrador o incomodava. Observe que havia um grupo de malandros que se reuniram para tentar destruir o senhor registrador. Eles mesmos desejavam ouvir que o homem vivesse a milhares de quilômetros de distância deles, que a sua companhia, suas palavras, a presença dele, principalmente quando lembravam como era nos tempos antigos do senhor registrador, eles queriam assim, como era ruim nos tempos do senhor registrador, costumava nos ameaçar, costumava nos condenar, costumava nos aterrorizar, nos afligia. Todos esses desejos, entretanto, foram em vão, porque não sei como, a não ser pelo poder de Shaddai e sua sabedoria, este homem registrador sempre foi preservado. Além disso, sua casa era forte como um castelo. Ele não podia ser derrubado, porque os malandros que tentassem vir, ou a multidão que tentasse expulsá-lo, não poderiam puxar suas comportas, não poderiam permitir que águas entrassem, por exemplo, inundando tudo ao redor. No entanto, a gente vai deixar neste momento o senhor registrador de lado e a gente vai partir e falar sobre o Senhor, vontade seja feita. É um outro homem que aparece na história de Guerra Santa. Esse homem, Senhor, vontade seja feita, ele foi um homem que era tão, tanto quanto influente na cidade,
Ele foi um dos que permitiu que Diabolos entrasse na cidade de alma humana. Mas esse homem se orgulhava dos bens que ele tinha, se orgulhava dos privilégios que ele tinha, se orgulhava da força que ele tinha, se orgulhava muito das coisas que ele tinha, inclusive. Ele resolveu fazer parte do grupo do Diabolos, para que ele fosse um líder mesquinho, um governador lá em Alma Humana. É um homem obstinado. O Senhor, vontade seja feita. Não esqueça o nome desse homem. Logo ele começou, pois era um homem que, quando o diabo fez seu discurso no portão dos ouvidos, ele foi o primeiro a concordar. Ah, vamos deixar ele entrar. Deixe ele entrar. Então o diabo ele tinha uma afeição por ele e ele deu um cargo para este homem. Vontade seja feita. Ele percebeu o valor, sua firmeza, então ele desejou ser um dos grandes naquela ocasião. Então o homem foi enviado para Diabolos e eles conversaram sobre aquele assunto secreto que estava na sua mente, mas não precisou de muita persuasão. Então no início, o Senhor, vontade seja feita, ele já estava disposto para permitir que Diabolos entrasse na cidade. E agora ele estava disposto para servir a vida de Diabolos, por exemplo. Então, quando o tirano percebeu a disposição desse homem, da inclinação que ele tinha para ajudá-lo nas suas propostas, ele colocou como sendo o governador da guarda dos muros, dos portões da alma humana. Ele havia uma cláusula de acordo que nada deveria ser feito na cidade sem a presença dele. Então, quem havia então em toda a cidade de alma humana, ao lado do diabo, senão o meu Senhor vontade seja feita? Tudo na cidade de alma humana deveria ser feito de acordo com a sua satisfação. Ele também contava com o Senhor mente, um escriturário, um homem que falava tudo por seu mestre. A princípio, ele e seu Senhor eram como um, não tão separados na prática. E assim a alma humana foi submetida a esse propósito e feita para saciar os desejos e a vontade e da mente. No entanto, não sai de meus pensamentos como esse homem, vontade seja feita, ficou desesperado quando teve poder nas mãos. Primeiro, ele negou categoricamente. Olha só, quando o homem teve poder em suas mãos, ele negou categoricamente que devia qualquer respeito, que devia qualquer serviço ao seu antigo príncipe e o seu senhor feudal. Em seguida, fez um juramento e prometeu fidelidade ao seu grande mestre, Diabolos. E ele, depois tendo declarado tudo isto, ocupado então o seu lugar no escritório, uma promoção de prioridades, inclusive, se a gente nem pode imaginar, a não ser que tenha visto a obra estranha que esse homem trabalhador realizou ali na cidade humana, ele condenou o senhor registrador à morte. Ele disse, olha, vamos matar, pode matar o seu registrador, mate ele. Ele não suportava ver e ouvir o que ele tinha de dizer sobre o antigo chefe, sobre Shaddai. Ele não queria mais ouvir. Ele não queria mais, então, lembrar das leis do antigo chefe que Shaddai havia colocado para aquela cidade. Então eles tentaram matar o senhor registrador. O registrador, ele possuía então suas leis, inclusive, mas nada foi feito contra a vida deste homem. Não havia ninguém como ele para anunciar pelas ruas, por exemplo, da cidade, a natureza corajosa, a conduta sábia, a grande glória daquele rei que ele agora era servo de Diabolos. Ele percorria as ruas da cidade e perambulava por elas, louvava o seu Senhor, o seu nobre Senhor, tornando-se até mesmo desprezível entre o grupo de biltres para gritar sobre seus valorosos príncipes. E então eu conto para você, sempre onde quer que ele encontrasse um desses vassalos, tornava-se como um deles. O homem agia maldosamente, sem que ordenasse e provocava danos, sem que mandasse. O Senhor, vontade seja feita, este homem aí, ele contava com um delegado, abaixo de si. O nome desse delegado era o Senhor Afeição. Outro homem que foi grandemente corrompido por seus princípios. Então ele afetou sua vida diretamente. Ele se entregou por completa carne e por isso começaram a chamá-lo de afeição vil. Ele e a luxúria carnal, filha do Senhor mente, apaixonaram, casaram-se, tiveram diversos filhos, como Sem Vergonha, era um deles, Boca Suja, era outro, e Repressão Odiosa.
3 filhos essas pessoas tiveram. 3 meninos sujos. E além deles, tiveram 3 filhas. Despreza a verdade, era uma delas. Menospreza a Deus, era a segunda. E a mais nova filha desse casal se chamava Vingança. Então eles também se casaram na cidade e geraram muitos filhos ruins. Filhos demais, até para ser citados aqui. Mas a gente vai então passar direto por isso e vai adiante. E quando o gigante Diabolos ele ocupou a cidade de Alma Humana, ele retirou esses homens que antigamente eram piedosos e começou a colocar homens corruptos para administrar a alma humana, começou a realizar uma desfiguração. Havia um mercado em Alma Humanas e também sobre os portões do castelo uma figura de um bendito rei. Havia até o rei Shaddai. Essa imagem lá era esculpida e perfeitamente entalhada em ouro. Essa imagem, ela existia lá mais do que antes da existência do mundo, inclusive. Então, Diabolos, como sendo um dos principais atitudes que ele havia ordenado, ele botou abaixo aquela figura e assim foi feito pelas mãos do Senhor sem verdade. Você deve até imaginar que, assim como a imagem de Shaddai foi destruída pelas mãos do Senhor sem verdade, Diabolos também deu ordens para o que o Senhor sem verdade colocasse em seu lugar a horrenda e formidável imagem dele mesmo. E a despeito ao antigo rei, para a humilhação da cidade de alma humana, colocou então a figura de Diabolos lá. Então, além disso, Diabolos destruiu todos os vestígios das leis, dos estatutos de Shaddai, que poderiam ser encontrados na cidade humana. Embora todos continham a doutrina moral, todos tinham um documento civil e que acompanhava cada detalhe, inclusive. Não havia mais nenhum registro de bem em alma humana. E que ele e vontade seja feita, não procuravam mais nada de bom. Eles estavam destruindo tudo. Tudo de bom, eles estavam destruindo tudo. E para que você possa conferir, a alma humana começou a adquirir um aspecto sensual. Já não andava mais como pureza, já não era mais considerado puro, mas era um andar sensual, um andar então que era muito longe do que eles haviam planejado como sendo adequado. Note que depois que ele destruiu as leis, as boas ordenanças e conseguiu concluir seu objetivo, apartou a mão humana do rei Shaddai, inclusive, ele ordenou os homens para que pudessem estabelecer os seus próprios decretos. Façam a sua lei, façam o que você tem na sua mente, façam o que você bem quiser. Vocês podem estabelecer os seus próprios decretos. Estabeleça seus próprios estatutos, inclusive, em todos os lugares, ajunte as multidões que vocês quiserem, façam o que vem à mente. E esses decretos deram liberdade à luxúria da carne, deram liberdade aos olhos, deram liberdade ao orgulho da vida, aos quais não pertenciam no antigo reinado de Shaddai. E assim foi o mundo. Ele encorajou, promoveu a lascívia, toda forma de impiedade. Diablo ainda fez muito mais para encorajar a maldade na cidade humana. Ele prometeu paz, satisfação, alegria, contentamento, caso obedecessem às suas leis, e afirmou que nunca teriam que prestar contas caso não o fizesse. E que isso sirva de exemplo para aqueles que amam ouvir sobre o que é feito em outros países sem conhecimento. Então, note aqui que até aqui nós vamos perceber que é exatamente a maneira como o diabo ele atinge e ele trabalha na mente das pessoas, hoje em dia, inclusive. Ele trabalha de uma maneira tão cruel, fazendo com que haja um engano sobre a vida e como a gente administra a nossa vida. Nós não somos deixados como sendo um barco sem leme, ou sendo um barco sem condução. Nós somos conduzidos pelo Senhor nosso Deus. E aqui nessa história é representado por Shaddai. E Shaddai ele tinha um representante, que era o Senhor Consciência, o Senhor Registrador, aquele que guardava as leis do Senhor para que pudessem ser lembradas. E note então que quando isso acontece, quando nós damos ouvidos aos nossos próprios prazeres, aos nossos próprios desejos, nós fazemos as coisas mais terríveis que tem no mundo. Obedecer a nossa carne é uma das coisas mais ruins que alguém pode fazer na sua própria vida. Com uma alma humana completamente
às suas ordens aqui, e totalmente sob o seu controle, tudo que era ouvido ou então falado dentro da cidade humana tinha relação agora com o diabo. Então observe que depois ele tirou o senhor prefeito, o registrador de suas posições, Alma Humana agora se torna a cidade das mais antigas civilizações do mundo, que temendo que se não mantivesse mais sua grandeza, inclusive, não prestasse mais conduta coerente com o que estavam vivendo. E agora puderam ver que Diablos não pretendia diminuir a grandeza e até diziam, não vamos retirar deles qualquer um dos seus benefícios. Mas ele mesmo escolheu um prefeito e um registrador para eles. E ele satisfez o que dizia o coração. E esse coração também se agradou muito. Sabe o nome que o Diablos ele escolheu como sendo o seu prefeito? Ele escolheu então como prefeito o Senhor Desejos. Um homem que não tinha olhos, nem tinha ouvidos, tudo que ele fazia, seja como homem, seja como funcionário, fazia naturalmente como se fosse um animal. Ele deixava ainda mais ignóbil, agora não para a alma humana, mas para aqueles que contemplavam suas ruínas e lamentavam, era o fato de que ele nunca conseguia provar o bem, ele só conseguia provar o mal. Então note que o diabo colocou como sendo o prefeito desejos. O que domina a alma humana agora nessas condições são os desejos. E os desejos só serviam para experimentar o que era mal. O registrador, um homem chamado agora para ser o registrador, ele convocou a que o Senhor esqueça. Esqueça o bem. Era um homem melancólico. Ele só conseguia se lembrar das maldades. As maldades realizadas com prazer. Era naturalmente um inclinado a ter atitudes danosas, mesmo para a cidade de alma humana e para todos os habitantes também. Esses dois aqui, eles colocaram o poder em prática como sendo exemplos e sorrisos para o que é mal. Eles influenciaram a mente das pessoas e acomodaram nos caminhos maus. Alguns que não sabem, mas quando aqueles em alta posição são maus e são corruptos, eles corrompem toda a região e o país onde eles estão. E além deles, Diablos ele estabeleceu diversos deputados e conselheiros em alma humana, dentre os quais a cidade, quando necessário, pudesse escolher para ser oficiais, governadores e magistrados. Então note que uma série de chefes que Diablos ele escolheu para alma humana. Ele escolheu o senhor incredulidade, o senhor arrogância, o senhor ofensa, o senhor prostituição, o senhor coração duro, o senhor impiedoso, o senhor fúria, o senhor sem verdade, o senhor defende mentiras, o senhor falsa paz, o senhor embriaguez, o senhor traição, o senhor ateísmo. 13, 13 das piores espécies que podia ter naquela cidade de alma humana. O senhor incredulidade era o mais velho, o senhor ateísmo, o mais novo da companhia. Houve uma eleição, inclusive, entre os vereadores e também outras pessoas, como marinheiros, sargentos, guardas, todos eles, como foram citados, eram pais, irmãos, primos, sobrinhos, cujo nome aqui eu não vou nem mencionar porque são os nomes ruins de se pronunciar. Então, quando o gigante ele continuou com o seu trabalho, ele começou a construir algumas fortalezas pela cidade. Construiu 3 que eram intransponíveis. A primeira fortaleza que ele construiu foi Forte da Rebeldia. Era uma fortaleza criada para comandar toda a cidade, para afastar todo o conhecimento que eles tinham do antigo rei. Era para isso. A segunda fortaleza que ele construiu foi Forte da Meia-Noite. Foi construída com o propósito de manter a alma humana longe do verdadeiro autoconhecimento. E a terceira fortaleza construída foi o Forte do Doce Pecado. Porque por meio desse forte, o gigante fortaleceu a alma humana contra todos os desejos do bem. E a primeira dessas fortalezas localizava-se próximo ao portão dos olhos, para que toda a luz pudesse escurecer ali. A segunda foi construída ao lado do antigo castelo, para que tudo se tornasse mais cego e, se possível. E a terceira estava localizada no mercado. Mas o homem que Diablos designou como governador sobre os primeiros deles era chamado de ódio a Deus. Ele era um blasfemo miserável. Ele chegou com toda a turba daqueles que se levantaram contra a alma humana de início e era um deles. O homem colocado como governador do Forte Meia-Noite,
ele chamava-se Não Ama a Luz, que também fazia parte do grupo que se levantou contra a cidade. O homem que foi feito governador da fortaleza chamada Forte do Doce Pecado era Ama Carne. Ele também era um homem muito lascivo, mas não vinha do país de onde vieram os outros. Esse companheiro encontrava mais doçura e, ao provar uma luxúria, do que todo o paraíso de Deus. E para encerrar, eu dizia que agora Diablos ele pensava estar seguro. Ele pensava que ele iria tomar todo o controle de alma humana e que ele estava agora diante de um contexto em que ele estava satisfeito. Mas ele havia desfeito a imagem de Shaddai e erguido a sua própria imagem. Ele havia destruído todos os antigos marcos, os antigos livros, a antiga lei, promovido as próprias mentiras vãs que ele mesmo construiu. Ele construiu novos magistrados, estabeleceu novos conselheiros, construiu novas fortalezas e havia tripulado cada uma delas para si. Fez tudo isso para se sentir seguro caso o bom Shaddai ou seu filho tentasse invadir a cidade. A vida humana também é assim, semelhante a este contexto que nos mostra sobre a cidade de alma humana. Se nós deixarmos que Satanás ele tome conta de nossas vidas, ele assume de uma forma tão plena, tão eficaz, de modo que ele possa até fazer esquecer de que um dia nós tivemos princípios bíblicos. A nossa luta ainda continua o mesmo. Não deixe que Diabolos invada a sua alma humana e que ele possa devastar o que Deus tem construído em sua própria vida. Cuide dos seus portões, cuide dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu nariz, da sua boca, do seu tato. Cuide deles para que possam se manter íntegros, unicamente exclusivos para a honra e glória de Shaddai, de Deus. Que Deus te abençoe.